Convido a todos, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional. Quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, presidente do MDB, Luciano Baroni, cumprimentar o secretário, o Rodrigo Stradiotti, secretário de Projetos Públicos, cumprimentar todos os alunos eleitos vereadores por um dia que estão nos acompanhando nesta sessão, os pais que estão acompanhando, os diretores de escola que estão acompanhando, nos prestigiando, a gente agradece a presença, o suplente de vereador, o Jurandir Bondan, a imprensa, os funcionários da casa, declaro aberta a presente sessão. Ofício da Câmara Municipal número 252 de 2018. Convocação do servidor municipal. Senhor Prefeito, cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência, vimos através desse
reiterando o solicitado através do ofício Câmara Municipal número 235/2018, convocar servidor municipal com conhecimento técnico para apresentar o projeto de reforma dos banheiros públicos. Como é de vosso conhecimento, as sessões ordinárias desse legislativo acontecem sempre na segunda-feira, às 18h30, e sugerimos dia 8 de outubro de 2018 para comparecimento do servidor, pelo qual agradecemos a confirmação. Respeitosamente, Maria Rosália Furtado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: comparecimento servidor. Excelentíssima Senhora, cumprimentando Vossa Excelência, em atenção ao contido ofício Câmara Municipal 235/2018, informamos que a servidora Jaqueline Zandonai Dalcin, coordenadora de projetos, convênios e contratos intergovernamentais, estará à disposição da Câmara de Vereadores na sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2018, para apresentar o projeto de reforma dos banheiros públicos. Atenciosamente, Evandro Zibeiti, prefeito do município de Carlos Barbosa, RS. Seria isso, presidente. Obrigada, secretário. Convido a arquiteta técnica da pasta da Secretaria de Projetos para compor a mesa, Jaqueline Dalcin. Eu agradeço mais uma vez a presença da arquiteta Jaqueline. Como semana passada não teve um técnico que se fez presente, o vereador questionou e o executivo automaticamente aprovou, e a Jaqueline então veio expor sobre os banheiros públicos, e se depois algum vereador tiver alguma dúvida a respeito, pode perguntar. Eu passo a palavra ao proponente, Matheus Kiesguer. Sim, presidente, obrigado. Prazer, Jaqueline, estar nessa casa. Demais vereadores, imprensa escrita e falada, povo que nos prestigia, alunos de diversas escolas. Então, Jaqueline, eu acredito que hoje a gente vai ficar só no foco dos banheiros públicos. Eu acredito que essa explanação não deve seguir outro caminho a não ser esse determinado. E a minha conduta, eu gostaria de questioná-la se neste projeto, através da sua apresentação, tivesse enfoque na acessibilidade, preferencialmente dos banheiros, e a questão de fraudário, que várias pessoas me perguntam sobre fraudário no novo projeto dos banheiros públicos. Tudo contigo agora. Boa noite a todos, boa noite, presidente Rosália, vereadores, secretário Rodrigo Stradiotti, colegas da secretaria, público que nos assiste. Então, eu sou a responsável técnica sobre a elaboração dos projetos da reforma dos banheiros públicos e toda a área de intervenção, bem como a documentação a ser encaminhada à representação de governo em Caxias do Sul para a aquisição desses recursos. Então, no primeiro slide, a gente tem a área de intervenção em dois mapas. A área de intervenção dos banheiros. No mapa da lateral esquerda, a gente tem um mapa de como está hoje o parque, toda a parte da Praça Central, da Rua Prefeito José Chies, até a Rua Rio Branco. No mapa da lateral direita, então, a intervenção dos banheiros e a nossa proposta futura de intervenção na praça. No próximo slide, a gente tem algumas imagens que já foi mostrada na semana passada pelo secretário Rodrigo, dos problemas que a gente tem hoje de instalações hidrossanitárias que não funcionam, não atendem à demanda, e também a questão da acessibilidade, como o vereador Matheus colocou, é uma questão muito importante, não só para os cadeirantes, as pessoas que fazem uso da cadeira de rodas, mas sim as pessoas que têm alguma mobilidade reduzida, né, idosos que venham a frequentar. No próximo slide eu tenho só algumas considerações com relação à acessibilidade.
que garante o direito e a liberdade de deslocamento através de mobilidade intermodal, sustentável, orientação informativa de percursos e pontos específicos de utilidade e de uso público. No próximo slide, então, vamos enfocar basicamente todo o projeto, na parte técnica do projeto da reforma dos banheiros. Internamente, nesse pavimento, é o pavimento superior de frente à praça, tá? Então, na imagem da lateral esquerda, a gente tem a área de intervenção, os itens que serão demolidos, que no caso, para adaptarmos os banheiros PNE, e na lateral direita, como ficarão depois da intervenção. Então, a gente vai ter, nesse pavimento, um sanitário para cada, masculino e feminino, para portadores de necessidades especiais. No próximo slide é o pavimento inferior, em função da declividade da calçada, dos acessos, que hoje no pavimento inferior são por degraus, né, e dificuldade de abertura de vãos nesta área, esse pavimento ficará com boxes normais, de padrão, box padrão, para as pessoas utilizarem. No próximo slide, a gente tem as elevações, detalhamentos técnicos que a gente utiliza para fins de orçamento, quantificação e até encaminhamento dos documentos para a representação em Caxias. São itens necessários. A elevação trocador que a gente tem ali, a gente não vai ter um espaço, um ambiente separado para fraudário. A gente está disponibilizando, em cima da área que a gente tem disponível, um espaço para trocador. Vai ser um tampo com um colchonete para que a mãe possa fazer uso e fazer a troca da fralda, a troca da roupa do seu bebê, que é o espaço que a gente tem disponível ali. As outras elevações são relacionadas às bancadas para os sanitários PNE do pavimento superior. No próximo, a gente tem as bancadas padrão, que a gente está utilizando bancada com tampo em granito em todos os sanitários. Na próxima, a gente também tem esse detalhamento, que é fundamental para elaboração de quantidades e orçamentos. Todos os revestimentos de parede, piso, granito que existem hoje serão removidos e substituídos. A gente pretende colocar um porcelanato diferente para o piso, né? No próximo slide tem a paginação do piso. A paginação é a determinação de como será colocado esse piso, né? No próximo slide, a gente tem uma pequena diferenciação para os revestimentos de parede, que a gente vai aplicar um revestimento em réguas que imitam madeira, por questão estética, por questão de modernização e requalificação do espaço. O próximo slide, então, é justamente sobre a norma que trata a acessibilidade e as rampas de acesso. Como eu mencionei, no sanitário inferior, é difícil fazer esse acesso ali, então a gente está beneficiando e incluindo no sanitário superior. A gente tem um desnível hoje de 52 centímetros entre a porta do banheiro e a calçada da praça. Para que eu possa atender isso, eu preciso de dois segmentos de rampa e 2 patamares. Nos próximos slides, a gente tem a tabela, que o que eu poderia utilizar para edificações novas é 8,33% de inclinação. E eu consigo atender para essa rampa, para esse acesso. Então, no próximo slide, eu tenho, então, a formatação dessas rampas de acesso. Então, são 2 segmentos de rampa, tem uma rampa, um patamar, rampa e patamar, chega tudo no mesmo nível para os 2 sanitários. No próximo slide, esse regramento, essa NBR 9050, também trata sobre os guarda-corpos, corrimãos. Então, a gente também tem uma limitação de altura, um mínimo. O mínimo é 92 centímetros, a gente está trabalhando com 1,5 m. Também por questão de segurança, e toda essa norma, ela trata itens, espessuras dos materiais, não pode ter rebarba, enfim, outras coisas que trata na norma. Ali uma exemplificação dos projetos hidrossanitários do pavimento superior. Então, tudo será refeito em função das atuais condições que não atendem à demanda, e bem como no pavimento inferior, pode passar, bem como nesse outro pavimento.
Agora eu vou passar brevemente com relação aos itens que serão colocados nos banheiros. Serão cubas novas em louça, de sobrepor para as bancadas padrão. Nas bancadas PN serão embutidas em função da altura, para ter acessibilidade. As torneiras elas serão de apoio com pressão, funcionamento com pressão para garantir a economia também, para a gente não ter desperdício. A gente vai colocar também secadores de mãos, que vão atender no próximo slide tem, secadores de mãos em aço inox, que vão facilitar vão diminuir o desperdício de papel, né, para as pessoas que possam estar utilizando isso. Vamos substituir todos aqueles dispensers que hoje estão quebrados, danificados, né, por dispenser em aço inox, tanto para papel, tanto para sabonete. Uma outra questão muito importante, que é com relação aos mictórios, as pessoas que não utilizam, não dão a descarga, né, a gente está colocando sistema sensorizado para acionamento da água, porque todo esse líquido que fica ali, ele danifica toda a parte das instalações. Por isso que a gente tem muito problema das tubulações hoje. Com isso, a gente espera com que as pessoas, né, utilizem isso aí. As lixeiras também serão substituídas. No próximo slide, a gente tem, então, as imagens de como eles estão hoje e como ficarão após a reforma, com a aplicação do revestimento, espelhos, bancadas em granito, cubas, torneiras. No banheiro masculino também, a gente vai manter os mictórios em louça, num formato mais moderno, mais modernizado. Tem o sanitário PNE também, com as bancadas e com as barras, todas serão instaladas conforme a normativa, alturas, distâncias. No pavimento inferior também tem outros sanitários. Esse é o sanitário inferior masculino, que tem hoje aquela calha de inox. Então, a gente vai substituir por mictórios de louça. A vista externa, então, hoje com os acessos com degraus que a gente tem ali, que dificultam muito o acesso. E na próxima, então, imagem de como ficará futuramente a rampa com acessibilidade para os banheiros. Tudo isso para integrar todos esses espaços, né? Revitalizar, requalificar todos esses espaços. E esse projeto dos banheiros faz parte de um grande complexo, como o secretário mencionou na sessão passada, de intervenção de todas as áreas. E ele foi desenvolvido através do conceito integração dos espaços, né? Rua coberta, palco, Praça da Matriz, Parque da Estação, visando a integração e melhorar o espaço de convivência das pessoas. Eu espero ter ajudado e demonstrado a questão da acessibilidade e estou à disposição por dúvidas na questão técnica, qualquer dúvida que os vereadores tiverem com relação aos banheiros públicos. Obrigada. Obrigado, arquiteta Jaqueline. Coloco à disposição dos vereadores que queiram perguntar. O proponente Matheus quer se manifestar? Mais algum vereador quer se manifestar? O que? Mais alguém? Então, iniciamos com o vereador Matheus. O senhor tem 3 minutos, você tem 5 de resposta, você tem mais 2, você tem mais 5. Obrigado, presidente. Sim, Jaqueline, hoje eu só estou aqui para agradecer a sua explanação. Eu acho que ela foi de grande valia para nós, vereadores, ter o conhecimento dessa mudança radical que vai ter os banheiros públicos. Porque eu venho batalhando na acessibilidade desses banheiros, acho que faz uns 4 a 5 anos, que faço indicação, anteprojeto, conforme as normas que tem. E eu acredito que esse ano aqui nós estamos tendo sucesso, não só nos banheiros e também como no transporte urbano, que fizeram acessibilidade para deficientes. Não tenho nenhuma pergunta para colocar para você. Obrigado. Obrigado, vereador Matheus. Vereador Kirsch. Agora sim. Sim, presidente, colegas vereadores, público que assiste e prestigia a nossa sessão, de uma forma especial aos integrantes da Prefeitura, Poder Executivo, da Secretaria, que hoje recebemos aqui a arquiteta Jaque, todos os nossos jovens vereadores
do dia 12/11, que hoje já nos reunimos e conversamos antes, e todos os demais integrantes que prestigiam a nossa sessão. Preciso parabenizar pela obra que vai ser executada nos nossos banheiros públicos. Realmente agora, após essas mudanças que a Prefeitura tem projetada, acredito que vai ficar um ambiente muito mais agradável e o mais importante, que tem um acesso a todo mundo, porque imaginem as senhoras, imaginem os senhores, um cadeirante chegar na praça da nossa cidade apertado, digamos assim, precisando de um banheiro e não ter como acessar ao banheiro público. É um tanto quanto constrangedor. E após essas mudanças, com certeza ficará melhor para todo mundo, além do próprio ambiente ficar visualmente muito mais agradável e bonito. Então, a questão do fraldário também, muitas crianças às vezes estão com seus pais na praça e precisa trocar a criança, vai ter um local adequado para que se faça isso. Então, eu só queria deixar aqui minha menção, parabenizando pela obra, que vai ficar realmente muito boa após concluída. Só precisaria saber o prazo de execução da obra, se tem projeto para quando começa, o tempo de duração que os banheiros ficarão fechados, só para ter uma ideia, para passar para a população, que vai nos perguntar certamente assim que começar a obra. No mais, era só isso. Muito obrigado. A gente não tem os prazos ainda, né? Como o secretário mencionou semana passada. Aqui estou para responder as questões técnicas, né? Gostaria que dirigisse essas questões ao secretário, que é uma questão para a administração responder. Mais alguém tem alguma pergunta? Como foi questionado semana passada, foi apresentado todo o projeto, então hoje a Jaqueline só veio apresentar a parte técnica. Nós agradecemos a presença. E se tu queres fazer as considerações finais, depois nós vamos dar 2 minutos de intervalo e retomarmos a sessão. Só quero agradecer o convite, obrigado pelo convite, e mencionar que esse projeto é de grande importância para o município e todo esse complexo que a gente já vem batalhando, todos esses projetos que a gente está trabalhando pela Secretaria. Obrigada. Obrigado. 2 minutos, então, para nós retomarmos. Expediente. Ata número 38 de 2018. Sessão ordinária do dia 24/9/2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovado por unanimidade. Ata número 40 de 2018. Sessão solene do dia 27/9/2018. Discussão e votação na próxima sessão. Ata número 42 de 2018. Sessão ordinária do dia 1º/10/2018. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da Presidência. Ofício número 1579 de 2018 da Secretaria Municipal de Educação. Cedência do plenário para entrega do certificado aos alunos premiados na avaliação SIDECA 2018. Ofício número 1674 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projeto de lei. Convite Poder Executivo Municipal. Primeira mostra científica municipal no Salão Paroquial, abertura oficial às 18 horas do dia 9 de outubro. Visitação nos dias 9 e 10 de outubro, cerimônia de premiação às 18 horas do dia 10 de outubro. Convite Poder Executivo Municipal. Festa do Dia das Crianças, a ser realizada das 13h30 às 18 horas do dia 12 de outubro, na Rua Coberta. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, o evento será transferido para o ginásio do bairro Aparecida. Convite Zigobe. Solenidade de inauguração a ser realizada no dia 26 de outubro de 2018, às 19h30, na Avenida Júlio de Castilhos, 317, Centro. Quero lembrar a comunidade e pedir para os vereadores, para as comunidades, convidar
que dia 15, nossa próxima sessão será no interior, na linha Vitória, às 8 da noite. Nós temos uma sessão por ano, e esse ano a gente escolheu a linha Vitória, e vamos prestigiar as comunidades em torno, 7, linha Brasília, primeira sessão, enfim, convidamos toda a comunidade para se fazer presente. Eu quero agradecer a presença da secretária Genesi, a secretária de Turismo, obrigada pela presença. A Câmara aderiu o Outubro Rosa. É importante para nós, mulheres, nos prevenir e fazer a nossa parte. O câncer de mama é uma das doenças que mais mata as mulheres. Então, o autoexame, o exame clínico, o exame periódico é uma das prevenções necessárias e como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra. Tu tendo um exame periódico, tu tem o diagnóstico precoce, com o diagnóstico precoce facilita a cura. Então eu peço a todas as mulheres, a todas as meninas que mencionem com as mães que é importante nós aderirmos a essa causa e fazer o autoexame e procurar o ginecologista no mês de outubro. Indicação número 157 de 2018 do vereador Everson Kirsch. Que o Executivo Municipal promova a limpeza das calhas de escoamento de água que ficam nas laterais da Avenida Raul Giacomoni. Justificativa. Através da presente indicação, solicito ao Executivo Municipal que providencie a limpeza das calhas de escoamento de água que ficam localizadas nas laterais da Avenida Raul Giacomoni, em Desvio Machado. Como pode-se verificar, através da foto em anexa, é possível verificarmos muita terra e vegetação sob as calhas, prejudicando assim o escoamento da água, além de deixar o visual do espaço com aspecto negativo. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Everson Kirsch, vereador proponente. Indicação 158 de 2018 do vereador Everson Kirsch. Que as árvores do Parque da Estação e do Calçadão sejam avaliadas por biólogo da Prefeitura, para que analisem e avaliem a sua sanidade, bem como se seus troncos e galhos estão em boas condições. Justificativa. Solicito ao Executivo Municipal que providencie a avaliação das condições das árvores localizadas no Parque da Estação e Calçadão. No caso de alguma árvore necessitar de tratamento, que a Prefeitura busque a sua recuperação, com o objetivo de proporcionar à população um ambiente agradável, com presença de sombra, sem risco de quebra de galhos e tronco. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Everson Kirsch, vereador proponente. Pedido de informação 15 de 2018. Fábio Douzan, referente a cirurgias de alta complexidade em aguardo de solução na Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Esta proposição será discutida e votada durante a ordem do dia. Pequeno expediente, alguém se inscreve. Uso da tribuna, nós temos 3 tribunas, então nós vamos fazer assim, como nós temos pré-agendado às 8 da noite para o apadrinhamento dos alunos eleitos vereadores por um dia, nós vamos diminuir o tempo da tribuna, 6 minutos de tempo da tribuna para cada vereador e diminuímos também a explanação pessoal. Se vocês assim entenderem de que quem faz uso da tribuna de repente não faça uso da explanação pessoal, e se assim entenderem que pode ser de diminuir o tempo para nós ficarmos dentro do que foi previsto, mas também não prejudicar o trabalho de nenhum vereador. As lideranças assim concordam? PMDB? Nós achamos que pode diminuir o tempo da tribuna apenas e manter as explanações pessoais, presidente. Diminuir as explanações pessoais também? Se for necessário, se todos usar, vai ser necessário diminuir. Eu acho que sim, pelo menos a gente não tira a palavra depois na explanação de algum vereador que queira fazer, né? Vereador, o PSDB, Miguel, PDT e o PP. Então,
Começamos com o vereador Baroni, 6 minutos, então, vereador, e depois nós vemos as explanações de que forma podemos proceder, o que podemos diminuir. De repente, 2 minutos. Obrigado, presidente. Tentar falar aqui, atropelar um pouco, porque não contava com essa redução, mas entendo a preocupação da presidente e dos colegas. Saudar o secretário Rodrigo, a secretária Genesi, todos os pais, alunos que estão aqui, presidente, vereadores. Nós tivemos uma eleição geral ontem, por volta das 11 horas, foram divulgados a maioria dos resultados de forma absoluta. E eu andei analisando esses resultados, presidente, como chocou boa parte do país, esses resultados. Nós temos que fazer uma análise conjunta, que eu acredito que seja pertinente. Eu vinha falando aqui há muito tempo que há anos os costumes no Brasil, a ética, a moralidade, era deixada em segundo plano. E essa postura que certos políticos vinham fazendo se transformou, foi escancarada nessas eleições. Fiquei contente quando eu vejo Eunício Oliveira, do nosso partido, Denir Aleph, o Eunício Oliveira, lá do Ceará, que não se elegeu, o Edson Lobão e Sarney Filho não se elegeram, Roberto Requião não se elegeu, Garibaldi Alves Filho não se elegeu, Romério Jucá. A velha guarda do PMDB, que era mancomunada com a corrupção, com a roubalheira, a maioria deles estão fora. Mas não foi só desses partidos. Aí vamos lá pelo seu PT, Jorge Viana não se elegeu, Vanessa Granzotin, que era do PCdoB, lá do Amazonas, uma das mais ferrenhas críticas da Lava Jato, defensoras absurdamente dos criminosos que foram presos na Lava Jato, não se elegeu. Não se elegeu a Dilma Rousseff, o Zeca do PT, aí entrou Cássio Cunha Lima, enfim, presidente, uma série desses políticos que estavam se perpetuando nos poderes ficaram fora, isso me deixa satisfeito. Agora nós estamos no segundo turno. O PT, presidente, que falam que eu não gosto, não é que eu não gosto, o PT foi o maior partido desse país. Teve o maior presidente da história do país, foi o Lula, foi presidente do PT. Só que de uns anos para cá, foi responsável também pela maior quadrilha que roubou tudo que podia dos cofres públicos para se manter no poder, para uso próprio, como foram alguns, e com o apoio, obviamente, de outros partidos, do PP, PSDB, PMDB, todo mundo. E o que a gente vê é que a maioria desses líderes, cito aqui Lindbergh Farias, PT do Rio de Janeiro, senador, jamais se ouve um líder do PT fazer um meia-culpa, dizendo que poderiam ter errado, que poderiam ter cometido alguns equívocos, jamais. As urnas mostraram e eles pagaram o preço. Eu acredito que o PT só tem uma saída, presidente. Como o nosso MDB está no mesmo caminho, vão ter que se refundar. Existem figuras notáveis no Partido dos Trabalhadores. Eu cito o Lívio Dutra, o Tasso Genro, o governador do Ceará foi eleito com quase 80% de votos no primeiro turno. Mas o partido insiste em combater o judiciário, em combater as operações, dizer que há uma trama, que é uma perseguição. Isso tem que acabar. E a única forma para esse partido se refundar e para esse partido se reinventar e voltar a ser grande é perder nessas eleições para presidente. Não tem outra saída. O Bolsonaro não é o candidato dos sonhos, meu pelo menos não é. Tenho certeza que da maioria não é. Mas é a única saída que tem-se no momento para o Brasil, é o PT perder essas eleições. Quando eu imagino que poderia ter o Haddad, que é uma pessoa íntegra também, presidente, que poderia ter
um suspiro de esperança no nosso candidato, no candidato Haddad. Qual é a primeira missão dele na segunda-feira após o primeiro turno? Notícia, destaque no site UOL. Haddad visita Lula na prisão para discutir segundo turno da eleição. Nós vamos ser governados por um presidiário. Não tem outra saída, presidente. O PT tem que voltar a ser grande, mas a única forma é fazer o que as urnas demonstraram no último domingo. E volto a dizer, demais partidos, inclusive PDT, PP, os partidos tradicionais vão ter que repensar. Porque ninguém aguenta mais a onda que o país vinha atravessando. Defesa de bandidos, contra os costumes, não respeitando religiões. O povo cansou. O recado foi dado no primeiro turno. Vou dar os apazes, depois eu concluo, vereador Denir. Sim, vereador Luciano, o tema é bom e quando se fala em política, realmente tem que se discutir muito, e aqui é a casa de discutir política. Esse primeiro turno realmente mostrou, como você falou, que o Brasil tem que ser repensado. Não pode mais se aceitar como está. Tem que reinventar. Bolsonaro, como falou, não é o candidato dos sonhos de ninguém. Creio que muita gente está votando nele porque precisa de um choque. Se vai ser um bom presidente, se ele se eleger, não sei. Ninguém sabe. Mas precisa sim um choque nesse país para que o povo brasileiro também comece a pensar um pouco diferente em questões políticas. Como você falou, o Lula tinha a grande oportunidade de ser o presidente da história do Brasil, ficar para a história, mas se envolveu em muitas maracutaias e está aí, está preso e mandando no país ainda. Então não podemos mais aceitar isso. Creio que o segundo turno aí realmente vai mostrar para o país o que precisa ser feito nesse país, e as pessoas de bem vão pensar seriamente em quem realmente tem que ser o presidente para dar o choque que precisa ser dado. Se depois vier a acontecer, presidente, o tempo vai dizer, vai depender da equipe que ele montar e do apoio que ele tiver. Mas acredito que, neste momento, o Brasil precisa desse choque para retomar e encontrar seu caminho. Nosso partido, presidente Baroni, também não é só se reinventar. Tem que se reestruturar, tem que começar do zero. Porque todos os partidos grandes do Brasil, todos eles estão envolvidos em algum esquema. Alguém está envolvido, todos os partidos grandes. Então, se salva poucos aí, lá no centro do país. Precisamos sim estudar e avaliar muito o que tem que ser feito no nosso partido também. Obrigado. Obrigado, Denir. Vereador Valmor, por favor. Obrigado pela parte, Baroni. Bom, Baroni, digamos que se a gente não estava bem servido ou não estamos bem servidos com os candidatos à presidência, mas o que nos restou foi esses dois candidatos. Vamos torcer para que o que vença, e tomara que vença o melhor, não vou me declarar a quem eu apoio, mas eu apoio alguém, que esse cara faça um bom mandato, que trabalhe bem. Infelizmente, o povo brasileiro provou que não adianta trocar sigla. O povo brasileiro deu uma lição. Por exemplo, o PMDB trocou de PMDB para MDB, mas mesmo assim o povo deu uma lição e mostrou que está atento. Nós temos nosso partido no PP, alguns leões de chácara que acabaram sendo expulsos, botados para fora, como nós tivemos no PT, PMDB, mas uma das coisas que dói também para a gente é saber que um homem como o atual presidente, estava tão ou pior do que a Dilma, que foi cassada, continuou nos presidindo. Infelizmente, esta é uma pena. Esperamos que, assim que terminar, que ele deixar de ser presidente, que a justiça seja feita com ele também, Baroni. Obrigado pela parte, Baroni. Obrigado. Fábio, por favor. Sim, boa noite a todos, público que nos assiste, colegas, Baroni. É uma satisfação estar de volta depois de um mês. Eu acho que essa eleição ela deu uma
um suspiro para a população inteira do Brasil. Assim como aconteceu na própria eleição municipal, a gente teve uma boa renovação nas cadeiras do Legislativo, teve uma representatividade das mulheres aumentando. Então, eu acho que a população brasileira, como tu bem citou, ela já está cansada desses leões de chácara, como o colega Valmor comentou, e está buscando novidades. Eu só acho que a população, no geral, precisa ter mais serenidade nesse momento, tem que pensar, não ficar apontando o dedo para A ou B, qual é o candidato melhor, qual é o candidato pior, e pensar que todo mundo quer o melhor para o país. Eu vejo muita gente brigando desnecessariamente, simplesmente porque na democracia a gente tem essa liberdade de escolher um candidato, o outro tem a liberdade de escolher outro candidato. A gente, felizmente, teve uma renovação de mais de 80% no Senado, mais de 50% na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que é um alento para a política brasileira, para a política nacional, mas eu acredito também que a população está de parabéns por ter promovido essa mudança, mas eu acredito que se eu puder fazer um apelo à população que está nos assistindo é ter mais serenidade, porque a gente está se engalfinhando por dois candidatos que, como tu mesmo falou, não são essas Brastempes, assim, vamos dizer. Né? Então, obrigado pela parte. Obrigado, presidente, por favor. Obrigado pela parte, vereador Baroni. Tudo que foi mencionado essa noite, e aqui a casa dos debates é onde deve-se falar política, deve-se falar de política. É importante o que o Fábio colocou. Nós temos que ter serenidade agora no segundo turno. Nós não temos os melhores candidatos, isso é visto. Isso já desde o início. Mas o povo está vendo, como foi dito, teve uma renovação aqui, desde a Câmara de Vereadores, teve uma renovação já de deputados, de senadores, de governadores no país, mas é importante de se pensar, e pensar muito bem o que vai ser votado, e ao mesmo tempo também não vamos esquecer que nós estamos numa democracia, que nós temos o direito do voto, que se nós escolhermos a pessoa errada, da mesma forma que a gente está colocando, nós podemos pintar a cara de novo e tirar de novo se for o caso. Mas o que a gente sente no povo é uma revolta muito grande. Não é A ou B que seja melhor ou pior. É a revolta do povo em relação ao que nós estamos vivendo. Muito obrigada, Baroni. Obrigado, presidente. O assunto teria muito mais, de repente na próxima sessão eu falo algo também, mas o que nós temos que entender, e eu entendi dessa forma, eu acho que a maioria da população, é que as instituições constituídas no nosso país, seja Ministério Público, o Judiciário, a nossa polícia, o Exército, são instituições que são muito maiores do que políticos enraizados no poder. Então, essa é a lição que eu deixo, presidente, na próxima sessão vou procurar entrar mais nesse assunto que considero ser bem importante. Obrigado. Obrigado, vereador Baroni. Vereador Grolli. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretários, alunos dos colégios do município, imprensa e público que nos assiste. Hoje eu vinha fazer uma explanação maior, mas em virtude do tempo cortei algumas aqui. Eu uso este espaço para enaltecer e engrandecer o governo municipal. São obras e serviços que estão sendo realizados e algumas serão realizadas. Na última sessão, no dia 1º de outubro, esteve nesta casa o secretário municipal de Projetos e Obras Públicas, senhor Rodrigo Stradiotti. Nesta visita, o mesmo apresentou uma série de obras necessárias e já realizadas pelo governo municipal, tanto na cidade quanto na comunidade do interior.
Eu, enquanto morador do distrito de Arco Verde, utilizo esse espaço para falar especialmente o segundo distrito. O secretário apresentou nesta casa uma relação de obras que serão executadas naquelas comunidades. Dentre elas, o Poço Artesiano de Arco Verde. Esse posto já foi perfurado com 198 metros de profundidade, está dando em torno de 12 mil litros de água hora. Então nós já estamos concluindo o projeto para puxar a energia elétrica até aquele poço. Também estive falando com o secretário da Agricultura, o poço de Koblenz também já está feito e já foi concluído o projeto, só falta fazer a instalação também elétrica. Iluminação de LED e manutenção de equipamentos públicos na Praça de Arco Verde. Essa de iluminação pública LED já foi concluída e, que nem o secretário falou aqui segunda passada, que só no centro da cidade tem iluminação de LED. E nós lá na comunidade de Arco Verde, graças a Deus, o secretário já colocou lá também e foi feito também equipamentos públicos lá da praça, foi pintado, foi feito todos os reparos. Agora a Praça de Arco Verde tá bonita, tem poucas praças bonitas que nem aquela de Arco Verde. Também quero falar da Academia ao Ar Livre, que também dentro da comunidade já está em licitação a qualquer momento, então o pessoal vem me pedindo lá, eu digo para eles que é para esperar um pouquinho, que já está em licitação. Logo o secretário Marcos falou que também vão colocar lá naquela comunidade. Também sobre a pavimentação da Rua do Cosmos, também o projeto já está pronto e só falta, agora estão vendo para trocar os postes de lado, que eles vão colocar na beira do lado direito. Então também essa aí provavelmente em 2019 também será concluída esta pavimentação que sai perto da Igreja Matriz até o Salão do Cosmos lá. Também essa é uma demanda antiga da comunidade, que é a construção da creche de Arco Verde, foi vinculado no jornal também esse fim de semana. Então nós já temos a creche, só que é alugada lá naquela comunidade. Também se viu, foi feita pelo governo Xavier em 2004 e agora o secretário esteve aqui também dizendo que vai ser concluída e vão colocar, de repente, logo eles vão fazer para botar em licitação até o final do ano ou começo do ano que vem. Então essa creche, o pessoal lá, nesse fim de semana moro lá naquela comunidade, eles estão muito contentes com o governo, porque essa vez, pelo que se vê, vai sair do papel mesmo, vai ser provavelmente dinheiro do município, não vai ser do governo federal, então vai ser uma obra que vai custar um pouco cara, em torno de 700, 800 mil reais, eu acredito. Então vai com uma capacidade de 70 a 90 crianças, então vai abranger todo o segundo distrito lá de Arco Verde. Também temos a reforma do telhado e a pintura lá no centro de saúde, que também vai ser feito. Então provavelmente também até o final do ano é para dizer que também vai ser concluído. Então também estamos trabalhando no sinal de telefonia móvel, formamos uma comissão agora para tratar desse assunto, que é o vice-prefeito Beto da Fré, o vereador Miguel e juntamente comigo. Então também agora logo ali adiante é o vice-prefeito agora que fala sobre esta comissão, é ele que está sendo designado para falar sobre isso. Mas também estamos trabalhando forte os três e o Dionísio Salvi, que é da comissão lá de Arco Verde, para que podamos mais adiante, o ano que vem, ter sinal móvel para Arco Verde.
Então, também importante, então, presidente, eu agradeço ao governo pelo empenho e a dedicação com as comunidades do interior. Mesmo com a crise econômica, tem se esforçado para buscar melhorias necessárias para a vida das pessoas. Nós, enquanto vereador, juntamente com a comunidade, buscamos sempre o melhor para as pessoas. São conquistas para as pessoas. Era isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Grolli. Vereador Matheus. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, presidente, demais vereadores. Decidi usar a tribuna nesta noite para que não reste nenhum mal-entendido a respeito dos acontecimentos da última sessão ordinária, quando o secretário de Projetos Públicos, senhor Rodrigo Stradiotti, esteve na Casa Legislativa para explanações. Quero deixar bem claro os pontos da minha resignação a respeito dos assuntos explanados pelo secretário a esta casa e que não dizem a respeito à sua convocação. Bom, acho que já devo começar por esse aspecto. A Câmara de Vereadores não convida servidor ou secretários do Poder Executivo para vir à casa prestar esclarecimento. A Câmara de Vereadores convoca. Esta convocação emana do Poder Legislativo e não do vereador de forma individual, porque a convocação passa por aprovação do plenário. E assim aconteceu quando me manifestei na tribuna do dia 10 de setembro de 2018 e requeri a convocação de servidores do Poder Executivo, sendo que um pudesse falar sobre o planejamento para a rua coberta e outro o responsável técnico pelo projeto de reforma dos banheiros públicos. O meu requerimento foi submetido ao plenário e aprovado. A partir disso, a presidente encaminhou o ofício ao Poder Executivo, onde constava exatamente em que termo se dava a referida convocação. Por isso, insisti que o secretário se manifestasse apenas em relação à rua coberta. E afirmo que certamente os banheiros públicos, e afirmo que certamente o profissional técnico poderá trazer esclarecimentos específicos no que diz respeito ao projeto de reforma, material utilizado, dentre outras questões técnicas que podem levar dúvidas. E esta possibilidade de convocar está prevista regimentalmente, mas não foi inventada pela Câmara. Isto tem a ver com a função de fiscalização que a Câmara exerce. Ainda preciso esclarecer pelo nosso regimento interno, mais especificamente pela previsão do artigo 222, que os servidores convocados comparecerão para, abre aspas, prestarem informações sobre assuntos previamente designados em constantes da convocação, fecha aspas. Por esta razão é que a minha posição foi no sentido de que o secretário também não se manifestasse sobre as obras do governo. E aqui vale a ressalta, que compreendo e sei que é de extremamente importância para nós vereadores termos conhecimento das obras que estão sendo realizadas. No entanto, há momentos específicos para isso. Tanto é que o prefeito vem anualmente no mês de março à Câmara para informar como se encontram os assuntos do município e os planos do governo. Aí, muitos vão dizer, tá, mas uma vez por ano somente?
E quanta coisa acontece nesse intervalo de tempo? Bom, aí vou esclarecer que no nosso regimento prevê, neste mesmo artigo 222, no parágrafo único, que, abre aspas, independente de convocação, qualquer secretário servidor a que se refere no artigo que desejar prestar esclarecimento ou solicitar providências legislativas à Câmara ou às suas comissões, poderá solicitar que lhe seja designado dia e hora para ouvi-los. Fecha aspas. Deste modo, podemos perceber que aquele momento na sessão ordinária da semana passada não era a hora do secretário explanar sobre as obras do governo, mas sim falar a respeito do tema ao qual foi convocado. A sua fala sobre as obras do governo fez com que o foco principal de sua convocação fosse relegado a um segundo plano, já que tanto os questionamentos da maioria dos vereadores e até mesmo a divulgação da imprensa local enfatizou as obras, quase nada abordando sobre o real motivo da convocação. Prevaleceu, eu entendo, de forma democrática, a vontade do plenário, que por maioria permitiu o secretário se manifestar. Mas, de qualquer forma, o mesmo respeito que eu tenho para todos os vereadores, tenho com o Poder Executivo e peço que seja aquele, o Poder Executivo, que tenha conosco. Era isto, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Matheus. Ordem do dia. Projeto de Lei 91 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Parecer jurídico. A análise se mostra legal. Seria isso, presidente. O projeto 91 está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 94 de 2018. Autoriza o município de Carlos Barbosa a doar veículo tipo furgão à Associação do Corpo dos Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Pedido de informação 15 de 2018. Fábio Douzan. Pedido de informação referente a cirurgias de alta complexidade em aguardo de solução na Secretaria Municipal de Saúde. 1. Qual o número atual de pessoas aguardando cirurgias de alta complexidade em ortopedia e traumatologia? 2. A requisição de cirurgias mais antiga remete a qual data? 2.1. Informar também quais os anos e quantas foram as pessoas incluídas na lista de espera em cada ano. 3. Casos considerados mais graves são incluídos em posição à frente da lista de espera ou esta posição se dá somente através de ordem de chegada. 4. Há quanto tempo o município não dispõe de hospital de referência para a realização deste tipo de procedimento? 5. É realizado algum acompanhamento médico por parte da Secretaria das pessoas que aguardam os procedimentos? 6. Qual o montante aproximado de recursos necessários para a realização de todas essas cirurgias? Justificativa. No início do mês de setembro, tomei conhecimento dos casos de algumas pessoas que precisam de cirurgias para a colocação de próteses, as quais não vem sendo realizada pelo SUS há algum tempo. No mesmo período,
Entrei em contato com a Secretaria de Saúde e, posteriormente, conversei com os senhores prefeito e vice sobre o caso, sendo informado que o número de pessoas já se passava de 120. Referido problema também foi evidenciado na matéria do Jornal Contexto, edição 16/20, trazendo um número já maiores do que os apresentados nos contatos com o Executivo. Desta forma, faço o presente pedido de informação, buscando dados para, posteriormente, buscar alternativa junto a parlamentares e órgãos do Estado e da União para resolver este problema que afeta não somente nosso município, mas vários da região. Carlos Barbosa, 4 de outubro de 2018. Fábio Douzan, vereador proponente. Vereador proponente, pode se manifestar. Sim, boa noite a todos novamente. Eu gostaria da aprovação dos colegas vereadores quanto a esse pedido de informação. A justificativa, eu acredito que ela já está bem completa, mas mesmo assim eu gostaria de citar que 2 pessoas vieram me procurar no mês passado. A esposa está precisando de colocação de prótese, mas o município não tem um hospital de referência para que seja realizado esse tipo de cirurgia. Essa pessoa ela sofre com dores crônicas, então imaginem vocês ficar toda noite ou todo dia a pessoa cheia de dor, o familiar ali sem poder fazer nada porque essa pessoa está com dor. Ele me citou outro caso de uma pessoa também conhecida, que a pessoa quase não caminha mais porque não teve essa colocação de prótese. E quando chegou até mim esse problema, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, e eles me informaram que já é um problema que vem de tempo e que esse número vem crescendo. Na semana seguinte a isso, eu tinha uma reunião agendada com o prefeito para tratar de alguns assuntos referente a algumas melhorias que eu havia solicitado, e eu aproveitei e adentrei nesse assunto, e eles comentaram que já passava de 120 cirurgias, 125 cirurgias. Ele me explicou como é que é o funcionamento, que antigamente era encaminhado para Caxias, mas Caxias agora está saturada só com as pessoas de lá e já não consegue mais atender a região inteira. Dias depois, não sei se foi porque a secretária de Saúde veio aqui, mas o Jornal Contexto publicou matéria onde esse número já chegava a 131 pessoas. Então a gente vê que é uma situação que já vem ocorrendo há 3, 4 anos, que o governo estadual e federal não vem dando atenção necessária para a saúde das pessoas do nosso estado. Então eu acredito que seria interessante a gente buscar alguma alternativa junto a parlamentar, alguma coisa. Eu até conversei com o assessor de um deputado que eu apoiava nessa eleição. Comentei com ele semana passada que é muito fácil para os deputados virem aqui pedir o apoio, em troca de gastar 100, 200 mil da cota parlamentar deles e trazendo esse dinheiro para o município. Mas eu quero ver eles virem aqui e ajudar onde que a gente tem problema realmente. Então, dessa forma, eu pretendo, com os dados levantados nesse pedido de informação, talvez fazer um ofício, alguma coisa, e encaminhar para os deputados, buscar alguma alternativa junto ao Ministério de Saúde, junto à Assembleia Legislativa do Estado, à Secretaria de Saúde do Estado. Eu só acho que nós, como vereadores, assim como o Executivo, a gente não pode ficar de braços atados, de mãos abanando, sem ter uma solução para essas pessoas aqui que necessitam. Então, eu peço a aprovação do meu pedido de informação e já agradeço. Obrigado. Obrigado, vereador Douzan. O pedido de informação está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Kirsch, vereador Douzan, Valmor, mais alguém? Então, vereador Kirsch. Sim, presidente. Primeiro, eu preciso aqui cumprimentar e parabenizar o Douzan pelo pedido de informação dele, onde ele busca aqui informações sobre cirurgias de alta complexidade em traumatologia e ortopedia. A gente sabe que muitos barbosenses sofrem com problemas crônicos e aguardam muitos anos por operações e, infelizmente, vão sempre caindo para o fim da fila. Surge uma emergência maior, uma urgência maior, e às vezes a pessoa está lá uma posição ou duas prestes a ser operada e surge uma urgência imediata e a pessoa cai para terceiro ou quarto lugar de novo. E não são poucos casos.
como o colega mesmo expôs, é mais de 100, 120, 130 casos. Então, de posse dessas informações, colega, tomara que venha tudo certinho da Prefeitura e que a gente possa, sim, cobrar os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, Ministério da Saúde e também a Secretaria de Saúde do Estado, para que nos auxiliem, porque isso foge do gerenciamento do município fazer essas operações. A gente tem que cobrar deles um olhar mais apurado para a nossa cidade e que nos dê mais apoio nesse sentido para poder indicar o hospital que seja feito e que faça realmente as operações para essas pessoas que precisam. Ontem mesmo eu estava no almoço, aqui no interior de Barbosa, e veio um senhor conversar comigo. Eu estou aguardando há 2 anos uma prótese de quadril. Disse, olha, infelizmente eu não tenho muito o que fazer. A fila do SUS é essa e eu não posso pegar a pessoa e botar para cima ou para baixo como eu quero. A gente foge da gerência sobre isso, né? Então o que a gente pode fazer é que o governo invista mais recursos para que assim toda a fila ande e as pessoas possam melhorar o quanto antes. Terá meu apoio na aprovação, Douzan. Obrigado. Obrigado, vereador Kirsch. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Muito bom, Douzan, o seu pedido de informação, que vem clarear algumas coisas, né? Porque muitas vezes a gente ouve o pessoal nas ruas reclamarem que estão com dor, que precisam de cirurgias e não consegue. E o vereador é o que é mais procurado. Eu, por exemplo, eu acho que todos os vereadores são procurados e muitas vezes o pessoal diz, não, mas o vereador não é para isso, não. O vereador foi eleito para fiscalizar, sim, e para tentar ajudar a população depois, durante seu mandato. Eu já encaminhei, sim, pessoas para a secretaria, tive até êxito. Um senhor, que não posso falar o nome, que estava ficando cego completamente. Graças a Deus, foi encaminhado, já sofreu a cirurgia e está muito bem. E outros que foram para operação com problema no joelho. Então, Douzan, tomara que venha bem esclarecido esses pontos para que a gente saiba como é que está o andamento. E mais uma coisa, muitas vezes o vereador vai em busca, junto ao deputado, de emendas para asfalto, para pavimentação e esquece da saúde. Então nós temos que começar também a voltar um pouquinho os olhos para a saúde e para a segurança, quando nós formos pedir para os nossos deputados. Obrigado, Douzan. Obrigado, vereador Valmor. O projeto está em votação. Alguém quer justificar o voto? Aprovado por unanimidade. As explanações pessoais por onde iniciamos hoje. Douzan, Kirsch, Lucilene, vereador Miguel. Só questão de ordem, não vou fazer explanações porque tem todos os alunos, os pais aí, vão ficar um monte de tempo ali, eu acho que quanto antes vamos atender eles. Muito obrigado, vereador Miguel. Aleph, Matheus, vereador Denir, vereador Baroni, vereador Enio, vereador Valmor. São 3 vereadores e eu como presidente 4, então não tem necessidade de diminuir. Se puder, de repente vocês mesmos diminuir um pouquinho, porque vamos fechar o tempo. Então, vereador Douzan, vereador Douzan. Sim, na verdade teria alguns assuntos para tratar, eu posso tratar nas sessões seguintes também. Eu só queria solicitar ao executivo que quando tem alguma obra no município que veja o planejamento dessa obra, obras particulares, eu digo. No sábado, a Rua Buarque de Macedo, no trecho entre a Presidente Getúlio Vargas e a Rui Barbosa, ficou impedido de ter trânsito. A gente sabe que é uma das principais ruas de acesso à cidade, acredito que seja a principal do pessoal que vem do interior para a cidade, e esse pessoal ele tira o sábado de manhã para vir até o centro da cidade buscar os seus afazeres, as suas necessidades. Então, eu acredito que trancar uma rua desse porte num sábado de manhã para fazer uma obra particular que sequer foi finalizada nesse tempo, eu acho que é uma falta de planejamento de quem executou
e também uma falta de fiscalização de quem liberou o fechamento daquela rua. Eu acredito que ali só faltou colocar a manta asfáltica e provavelmente a empresa ela não faz esse tipo de serviço no final de semana. Então a gente gerou um transtorno durante todo o período do sábado, durante todo o dia do sábado, e agora vai gerar um novo transtorno, provavelmente em algum dia da semana, para a empresa ir lá e colocar a manta asfáltica naquele trecho que foi aberto. Então eu acredito que quando houver alguma nova obra desse porte, o município poderia fiscalizar melhor junto à empresa que vai realizar, para que, se precisar trancar a via, que seja feita todo no mesmo período, para que não haja um prejuízo maior para quem precisa daquela rua ali para acessar as outras. E aí a gente sabe que, trancando essa via aí, as vias secundárias acabaram ficando bastante congestionadas e ficou bem ruim para a população ali acessar a área central. Então, só peço que seja averiguado de forma melhor essas questões. Obrigado. Obrigado, vereador Douzan. Vereador Kirsch. Sim. Eu encaminhei hoje aqui na Câmara de Vereadores para a Prefeitura um pedido escrito para que deem uma olhada na rua, na verdade, a Avenida Albino Raul Giacomoni, que é a antiga estrada para Desvio Machado, que foi duplicada há pouco tempo em parceria com a Tramontina, e realmente a obra ficou muito bonita, do Triângulo Desvio Machado, ficou um aspecto muito melhor do que era antigamente e muito agradável. Acontece que em ambas as laterais da avenida existe uma calha coletora de água, da chuva, enfim, e essas calhas em vários pontos estão entupidas. Tem vegetação crescendo nela, está completamente tapada de terra, resíduos, assim por diante, e quando chove ou tem um pouco mais de umidade, essa água não tem por onde escoar. Então ela acaba transbordando, porque a calha está entupida, e invadindo toda a avenida, e com sujeira, com terra, água, fica uma questão bem feia no aspecto visual, e também a questão de segurança também fica ruim, porque o asfalto molhado, as pessoas caminhando sobre o barro na ciclovia, ali do Desvio Machado também, não fica bom. Então, estou pedindo para a Prefeitura, por escrito hoje, para que observem esse local, que façam uma limpeza e deixem o local de acordo novamente, que é bem fácil de resolver, mas já está há meses assim e não tem sido feito. Então, a gente pede para que façam o quanto antes. Também encaminhei hoje um pedido aqui para que a Prefeitura dê uma olhada na nossa praça central, porque eu pude observar que várias árvores estão tomadas por uma espécie de fungo. É um revestimento que tem algumas árvores e isso acho que tem prejudicado essas plantas. Então, que um biólogo da Prefeitura possa olhar, porque o que acontece? Se fica por muito tempo esse fungo preso às árvores, sem o devido tratamento, a árvore começa a apodrecer. E se ela apodrece, um temporal, uma ventania, alguma coisa, pode vir a cair em alguém, um carro, machucar alguém, e isso é bastante perigoso. Então, que a Prefeitura, desde já observe esse quesito, vá lá com o biólogo olhar, e que assim busque a recuperação dessas árvores, se for possível, e o que não for, que infelizmente corte, porque uma árvore podre é muito perigosa, e vá que um vendaval, um temporal machuque alguém, é muito perigoso. Então, que busque uma reparação e, se não der, uma solução, infelizmente, mais drástica. Por hoje era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Kirsch. Vereadora Lucilene. Sim, senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, público. Eu quero dizer que estou muito feliz, né, pela votação que eu fiz esse final de semana como candidata a deputada estadual. Eu quero agradecer os 1.305 votos feitos aqui em Carlos Barbosa e dizer para todos que foi uma honra poder ter representado o Carlos Barbosa nessa eleição. Sei que é uma estrada longa, mas que com certeza eu não vou desistir. Como o colega Baroni também usou a tribuna, enfim, a gente sabe que a política está muito desacreditada, mas tenho certeza que pessoas boas e honestas, assim como eu, têm que surgir sim e tentar buscar o melhor da política. E 1.275 votos fora do município, pelo que eu consegui ver, foram 60 municípios que eu fiz voto, com pouco recurso, né? Então, com amigos, basicamente, e por ter sido a primeira vez, eu estou muito grata à comunidade barbosense e a todo o Rio Grande
por eu ter feito essa expressiva votação. Era isso, presidente. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Lucilene. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente, vereadores, vereadoras, pais, alunos, secretário, professores que se fazem presente aqui essa noite, Jurandir Bondão Rodrigo Stradiotti, secretário. Senhora presidente, hoje eu queria falar, há mais ou menos um ano e meio nessa casa, eu coloquei um anteprojeto, banheiro na ciclovia, e hoje foi uma das coisas que eu mais ouvi e venho ouvindo. É o pedido de um banheiro na ciclovia. Então eu queria pedir ao Poder Executivo que olhasse com carinho. Os bebedouros foram colocados, sim, foram colocados, é muito bom, mas hoje eu cheguei a ouvir de umas pessoas que me disseram, e eu disse, não vou concordar com vocês. A água nós podemos levar, mas o banheiro não tem como, nós precisamos de um banheiro. Precisamos dos bebedouros, mas precisamos também de um banheiro, porque não se tem aonde ir. Mulheres, muitas vezes até homens, né, que chegam e precisam de um banheiro e não tem. Então eu queria pedir que pensasse com carinho e que nós estamos precisando sim de um banheiro na ciclovia, porque é muito usada e principalmente agora no verão, vai ser muito usada a ciclovia. Queria pedir também, vou fazer mais um pedido que eu venho batendo na mesma tecla, final da Rua Nova Brécia, que eles vão e dê uma olhada, as bocas de lobo, a água descendo, passando, porque as bocas de lobo lá não estão no local adequado. Teria que trocar de local a boca de lobo. E Rua Antônio Canal também é lagoas. Ficam dias e dias depois de uma chuva. Seria isso, senhora presidente. Obrigado, vereador Valmor. Eu passo a presidência para me manifestar. Receba a presidência. Bom, só quero parabenizar os 3 candidatos de Carlos Barbosa, Fernando Xavier da Silva, o Betão, a Lucilene, por terem a coragem de colocar o nome à disposição da comunidade pela votação que fizeram. É importante nós mencionarmos a importância do trabalho deles de se doar para a comunidade. E falar em comunidade, eu não poderia deixar de enaltecer a comunidade de Carlos Barbosa, porque foi através da comunidade, do Conselho do Hospital São Roque, que buscaram, junto ao Grupo Tacchini, o resgate da nossa maternidade. Hoje, a partir de hoje, exatamente, nossas crianças podem nascer em Carlos Barbosa novamente. E isso só se faz jus a um grupo do Hospital São Roque, da comunidade, que pegaram junto. E tenho que parabenizar o Tacchini pelo espaço, um espaço de qualidade. O que falta para nós ainda é mais um passo da Câmara de Vereadores, da comunidade, do Conselho, de nós conseguirmos que as crianças SUS também nasçam aqui no nosso município, porque por enquanto ainda a nossa referência SUS é Bento Gonçalves. Mas é importante para nós que nossas crianças nasçam aqui e com essa qualidade. Também preciso mencionar em relação ao AA, 28 anos de AA e 24 anos de Aranão, comemoraram isso sábado de noite numa festiva. Quero agradecer o convite, estive lá, prestigiei e quero convidar a todos que querem se fazer presente. A acolhida é muito boa. Estatísticas comprovam o quanto álcool e a droga faz mal para a saúde e essas pessoas estão salvando suas vidas, salvando suas famílias, resgatando as famílias, resgatando pessoas. Então eu convido todos que quiserem se fazer presente nos grupos de AA e Aranão, porque estamos salvando vida. É isso, muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Devolvo a presidência. Recebo a presidência. A próxima sessão, então, será dia 15 de outubro, às 8 da noite, no Salão da Linha Vitória. Convido todos para se fazerem presente. Declaro encerrada a presente sessão.